Eles têm 17 anos juntos, 12 anos de casados, 4 lindos filhos e uma história perfeita, né, amor? Porque eles são juntos, assim, com Deus. Será que não Fofos. tem problema nenhum dentro do relacionamento? Hoje nós estamos começando mais um Até que a Morte Separe com um casal mais que especial. Até lá, hein? Então é isso, meu povo. Estamos começando o podcast mais amado, mais querido da galáxia. É o Até que a Morte Separe. Hoje trazendo um casal lindo, maravilhoso para vocês. Mas antes de falar nesse casal, deixa eu fazer aquela perguntinha básica. Você já se inscreveu no nosso canal? Pelo amor de Jeová. Se você não se inscreveu, se inscreva. A gente precisa disso para que a gente tenha mais alcance, chegue em mais casas, abençoe mais vidas. Então olha só, deixa o teu like, o teu joinha aqui. Deixa um comentário agora, compartilha pelo menos com 1.800 pessoas na brincadeira, gente. 10 pessoas pelo menos compartilha aí, tá? E claro, se inscreve no canal e aciona o sininho para você receber a notificação dos próximos episódios, não é isso, amor? Exatamente. Toda quinta-feira, novo episódio a partir Às de 19 7h30 horas. da noite. É 19, Não, né? deixa eu falar 7h30. Meu Deus. Vai ficar mais fácil, Mas pessoal. tudo bem, Só colocar não o importa, PM não aí. importa que é isso mesmo, tá bom. Gente, mas agora sim, vamos chamá-los. Eles que são lindos e maravilhosos. Fazer um coraçãozinho pra eles, eu gosto de fazer coração. Lindos assim, mesmo, coraçãozinho gente. Eles pra são eles. lindos. É, De dentro pra fora, de fora pra dentro. Porque eles são assim, completinhos, lindos. A gente tá verdade. falando é verdade. dela, maravilhosa Thalita, e ele, maravilhoso Fabrício. Uma Pode salva de falar palmas dele. pra eles, uma salva de palmas, salva de palmas. Gente, o que é mais legal é porque eles já chegaram aqui, a gente já gostou, Foi, já chegaram conversou chegando, bastante. chegaram chegando. E o engraçado, e que a gente vai conversar aqui sobre isso, é que ela tem um trabalho muito legal na igreja, ele também tem, só que ela tem o título de pastora, recebeu a unção de pastora, e ele acha que não é não, sabe? Ele acha que não é. Já tá sem jeito. Não tem como. Eu falei pra ele, é um caminho sem volta, ele já é pastor. Ele acha que não é Oh, não. meu Deus do céu, mas... Tá sem jeito já. E Nasceu tem mais, o pra bicho é um fiar. artista, É viu? verdade. O bicho é arquiteto, tava mostrando os projetos dele ali, que eu não vou dar spoiler, né? Mas eu vou dizer, viu? Engenheiro. O cabo é bom. Engenheiro e arquiteto. Arquiteto e construtor. Porque ele faz tudo ali, faz né? tudo, é. Faz tudo, o bicho é Oh, bom mesmo. gente, alegria. Ela, cantora, adoradora do Senhor, Amém. pastora, mãe, esposa, a mulher invocada, viu, amor? Vamos deixar ela falar que a gente tá falando demais. Gente, prazer receber vocês, viu? Oh, gente, obrigada de coração. Uma alegria estar aqui com vocês. Conhecer pessoalmente, e principalmente aquilo que vocês já têm feito. A gente assistiu alguns episódios e fomos muito edificados com aquilo que a gente assistiu. Eu creio que Deus tem usado vocês assim nesse tempo, nessa geração, viu? Amém. Louvado seja Deus por isso. Né? Fabrício, você falou que não falava muito, mas não é verdade não, viu? O que a gente conversou foi muito antes desse podcast. Vamos ver. Então, eu já vou fazer então uma pergunta pra ti. Certo. Queria que você falasse como é que vocês se conheceram. Vamos começar pelo começo, Vamos começar né? pelo amor? começo, né? Boa. Porque eu falei que são 17 anos de história, mas eu queria saber como é que foi esse começo, né, de vocês. Eu conheci a Thalita numa oração, em Paracuru, uma vigília na casa do meu tio. Ela chegou com 2 amigos em comuns e ali foi o primeiro contato com ela. Acabou a vigília, foi tremendo, foi lindo demais. Eu estava com, acho que 1 mês, 2 de convertido. E encontrava com ela na igreja e na casa desses amigos que a gente ia para oração. Era um momento que eu estava buscando muito, querendo mais de Deus. E a gente teve o primeiro contato, começou a amizade e a gente acabou namorando. A gente passou 4 anos. Entre namoro e noivado. Namoro e noivado. Eu fui morar fora, fui morar em Manaus com a obra lá. Voltei, a gente ficou noivo e a gente casou em 2012. 10/11/12. Uau. A data. Legal. Olha, a primeira Né? coisa que você aprende já com o Fabrício hoje, viu? Que é arranjar uma mulher maravilhosa, Vai pra oração, incrível. né? Você vai pra oração, meu filho. Coração! Busca Jesus. Quando você busca Jesus, ele dá a mulher de presente, Tem viu? que buscar no lugar certo, né? Eu não ia achar minha esposa numa boate. Pode até ser que tenha gente que tenha achado, mas assim, A probabilidade é menor, né? Uma coisa que deu certo foi um alinhamento que tinha desde o começo, né? Quando a gente começou a ter amizade, começou a um paquerar com o outro, assim,
foi um alinhamento de propósito, de sonhos. Então a gente encurta muita briga, diminui muito sofrimento. Se você tiver um alinhamento, se você tem um caminho já desde que está nascendo ali com um propósito, né? Desde o começo das primeiras conversas, não que só né? tenha sido flores, né? Porque são criações diferentes, são famílias com culturas diferentes. Então teve as adaptações, né? Como todo casal vai se adaptando, é igual a luz da aurora, né? Vai brilhando mais e Até mais. virar a luz Até do ser dia dia, né? perfeito. Agora, esse alinhamento que você acabou de dizer, ele é muito natural ser feito no namoro, né? Um alinhamento. Será que nós estamos pensando da mesma forma? Será que a gente tem os mesmos objetivos, a mesma missão? E você Depois enxergou que isso entra nele? no casamento, isso, nas primeiras conversas a gente já percebeu. Engraçado que esses dias a gente conversando com o nosso filho de 10 anos, ele perguntou: mãe, como você conheceu o papai? Como você sabia que era ele para casar? Eu falei: meu Deus, como é que eu vou responder isso para um de 10 anos? Se prepara aí, daqui a pouco o Pedro Augusto vai fazer essa pergunta aí, viu? Aí eu disse assim: filho, a primeira coisa, o papai estava buscando a Jesus. Uau. Então essa precisa ser o valor mais importante. Quanto mais você se aproxima de Deus, né, mais próximo você vai estar da pessoa. Não que, eu digo assim, muitas pessoas acham que Deus vai dizer é esse ou é essa. Nós cremos nesse alinhamento de propósito, mas o primeiro casamento que Deus juntou um com o outro, Adão disse assim: foi a mulher que tu me arranjaste. Então, é escolha. Deus nos deu livre-arbítrio. Eu acho assim que tem gente, eu tô namorando com ela, não tô alinhado 100%, né? Mas quando casar vai mudar, eu acredito que vai ser... Vai mudar, vai piorar. Vai piorar, vai tudo fica mais ser intenso. complicado o negócio. Cara, isso é uma das coisas que eu mais tenho batido nas minhas redes sociais. As pessoas não entendem que o namoro foi feito para acabar. Namoro, ele existe para isso, é um tempo de experiência. Qual é o problema? As pessoas querem viver o namoro como um casamento. Aí não consegue mais sair. Etapa. Aí fica queimando etapa e por causa disso fica se sentindo na obrigação de permanecer. Aí fica nessa sensação de que quando casar melhora, quando chegar um filho melhora, e na verdade só vai piorando, porque se o negócio começou errado, meu amigo, ele vai terminar desmantelado, não tem como. Quer começar namorando, casado, fazendo tudo, né? É verdade. Morando na mesma casa. Então isso aí porque Deus honra o seu compromisso, né? Quando você se converte, você tem uma aliança com Deus, né? Com o Espírito Santo. Então ele vai lhe honrar ali. Porque se você tem essa vida quebrada, assim, trazendo o velho homem para dentro para dentro da igreja, você não vai ter uma evolução espiritual, né? Você vai viver capenga, vai viver caindo, levantando, eu falo muito para os meus filhos, tem muita gente que tá na coleira do diabo mesmo, sabe? Então, assim, sendo manipulado como um fantoche. Então, a gente tem que ter... Quando eu me converti, dormi de um jeito, acordei do outro, sim, muita coisa foi. O tampão, as escamas dos olhos saíram, né? Então, assim, muita coisa, música que eu escutava, eu disse: como é que eu escutava isso? Sabe? Então, cheiros de bebida, muita coisa eu não queria mais, né? Então, quando eu comecei a me relacionar com ela como amigo, eu passei uns 6 meses como amigo dela e eu não queria namorar. O que eu queria era queria Jesus. Buscar mesmo. Eu descobri algo novo, né? Eu comecei a ler a Bíblia e Deus foi me limpando, né? Então, eu comecei a namorar já com outras vestes espirituais, digamos assim, certo? Sendo um homem novo. Posicionamento, né? Então, assim, quando eu comecei a namorar, eu tinha muito medo de cair, de pecar, de fazer alguma coisa que fosse entristecer. Então, eu pensava, me dava... Então, assim, isso levou ela, no começo do namoro, ela achar que eu não gostava dela, porque eu era frio. Mas eu estava sendo vigilante, sabe? Então, a gente passou um tempo, assim, de namoro, uns 4 anos, assim, eu totalmente apático, vamos dizer assim, né? Mas gostando, respeitando, e eu com minha aliança com Deus, né? Então, morei fora, quando eu voltei, a gente ficou noivo, e ela é rápida. Ela casou, fez um negócio assim, eu acho que quantos meses? 6 meses? 11 7 meses, não, foram 11 meses. Fez um negócio assim rápido, sabe? Ela tipo assim, eu não vou perder essa oportunidade, não. Né? Já assim, ficamos 4 anos. E Deus honrou, sabe, amigo? Deus honrou em todas as áreas, assim, sabe? Na vida conjugal. A gente sabe que tem muita traição, que tem muita gente que tem máscaras, capas,
dentro da igreja, fora. Então, assim, uma coisa que eu sempre prezei foi a gente ter confiança, sabe? A gente confiar um no outro. E eu sempre dizia algo importante, que mesmo antes de conhecê-lo, eu quero alguém que tema a Deus, que ame a Deus acima de tudo, porque ele não vai me trair, não é porque ele me ama, mas porque ele ama a Deus, né? E eu vi isso no Fabrício desde o começo do namoro. Hoje eu caminho com muitas mulheres, algumas solteiras, assim, como é que eu vou saber? Falei, você precisa entender o que para você é importante, o que para você é um valor do qual você não abre mão, inegociável. Então, isso para mim era muito claro. Eu tinha escrito para Deus num papel o que para mim era importante nesse esposo, né? E a primeira coisa era que ele ame a Deus mais do que a mim, que ele ame a Deus acima de tudo. E isso é o que a gente ensina para os meninos, né? No dia que o Gabriel perguntou, foi a primeira coisa. Eu falei assim, olha, o papai amava a Deus, então a mamãe sabia que era uma parte do caminho, né? Não era o todo. É um lugar que a gente entra, que a gente tem que permanecer, né? Sim. E o que vai levar isso aí é a constância. Total. É verdade. Você permanecer, como você falou antes da gravação, do seu no carro, louvando, adorando, orando com seus filhos, com a sua esposa. Então, é um lugar de constância que vai lhe fazendo crescer e você tem que permanecer e colocar a lenha nesse fogo para não apagar, né? Porque, assim, convites tem muitos para... Convites, coisa para lhe desvirtuar, para lhe fazer esfriar, tem muita coisa. Olha que legal que você acabou de falar, sabe, Fabrício? Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está dizendo que ele é o lugar. Ok, eu encontrei Jesus, eu cheguei no lugar, posso parar aqui. Ele é o caminho, filho. Quando você encontra ele, você só entra na estrada. Verdade. E até chegar ao céu é um processo, é um caminho. Então, todos os dias eu estou caminhando, porque ele é o caminho. Ele é ação, ele é movimento, não é estático. Ele diz que a estrada é estreita. Só que, assim, se você tem um relacionamento com Deus, se você ama, não é um estreito pesado, que assim, é um fardo que você anda arrastando, sabe? É uma coisa que começa a ser mais natural. Verdade. Você começa se torna leve porque você não quer desagradar. Porque o mesmo Deus que dá a estrada estreita, ele dá habilidade para você andar na estrada estreita, né? Para você dizer o que é que faz parte do que você quer para a sua vida no futuro e o que é que você não quer, que você vai tirando. Total. Né? Mas o legal também é que vocês falando, assim, dá para ver, né, que vocês tiveram esse tempo de conhecer uma outra. Sim. E quanto isso foi importante, o quanto isso é importante. A gente sempre fala que as pessoas, elas já querem ir para o outro passo, como nós acabamos de dizer aqui. Agora, quando já foi, casou desse jeito, então não tem jeito, até que a morte separe e tudo mais, mas eu não estou aguentando, porque eu estou conhecendo coisas que eu não conhecia antes. Aí é onde entra que a gente pagou um preço muito alto, a gente já conversou com vocês, contou um pouquinho. As pessoas conhecem um pouco do nosso testemunho. No aniversário de um ano, a gente pôde contar também, né? Se você não assistiu esse podcast, é só você entrar aí. No aniversário de um ano do nosso podcast, tem a nossa história. Então, a gente pagou um preço muito alto. Um preço que você que está assistindo agora e está disponível, né? Disponível é aquela pessoa que está aí disponível para conhecer alguém. Então, você tem que saber que é importante esse período do namoro. Ele é necessário. Agora, quando não tem, a gente tem que entender que a gente pode olhar para aquele lá de cima que é capaz, o único capaz de mudar e sondar corações. Sem dúvida. E por isso que eu falo que é uma característica que eu encontrei no meu marido, uma das principais características dele foi um coração ensinável. Porque ele tinha um coração bom, mesmo não estando, né, caminhando ainda na presença como eu também, mas ele tinha um coração ensinável. E aí, quando você tem esse coração ensinável, Jesus, ele entra realmente para fazer a boa obra. Então, é buscar princípios e valores parecidos, mas lembra que essa outra característica, se você está fazendo sua listinha, também é importante. Coração ensinável, né? Sem dúvida. E assim, nessa jornada, quando você tem a humildade, esse coração ensinável, né? É a humildade. Você vê a transformação. E começa por mim, não pelo outro. Muitas vezes, eu recebo mulheres que estão passando desafios no casamento, para um aconselhamento. Digo assim, quanto você tem orado? Quanto você está pagando um preço em oração? Ou você quer ser só a dona da razão? Você quer só apontar? É extremamente importante ter essa compreensão. Primeiro, eu não tenho opção. É até que a morte nos separe e acabou. Porque quando eu tenho a separação como uma opção, eu não me esforço o suficiente para que ela não aconteça. Então, não tem escolha.
Segundo, a mudança que eu preciso nele, na verdade, começa em mim. E quantas vezes eu vi isso acontecer dentro do casamento? Porque, pastora, casamento passa as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Não tem diferença. Acho que assim, o que muda é quando a gente tem esse relacionamento com Deus e a gente compreende e tem esse coração ensinável. Muitas vezes, coisas que eu gostaria que ele mudasse, enquanto eu reclamava, enquanto eu apontava, enquanto eu dizia, você é assim, você precisa mudar nisso aqui. Eu não via nada acontecer. E acredito que ele da mesma forma. Mas quando eu compreendi, que eu fui para os pés do Senhor, eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu não gosto disso aqui, eu queria que ele mudasse nisso, mas eu também sei que eu preciso mudar em algumas coisas, me mostra o que eu preciso mudar. E Deus foi fazendo. Começou em mim, né, até que eu comecei a ver nele a transformação. E da mesma forma, enquanto você entra nesse desafio de quem tem a razão, você não vê a transformação do outro. Mas se você tem um coração ensinável e se você se permite também ser mudada e moldada por Deus, você vê as coisas mudarem dentro do seu casamento, né? Totalmente. Eu acho que essa turma aí do namoro ainda, você tem que ter muito cuidado onde você está andando, né? Porque tem a questão do julgo desigual, né? Então, assim, eu amo Jesus, mas eu tô só paquerando com ele, né? Aí eu tô paquerando com ele, mas com uma meninazinha ali. Só que se eu chegar a ter um relacionamento mais forte com essa menina, de pensar no futuro, e ela não quiser o mesmo compromisso que eu, isso aí vai ser mais uma área de luta. Eu vou para a igreja, o outro não gosta, um quer escutar uma música, o outro não quer, um gosta de um estilo e outro. Então, assim, tem que ter um alinhamento aí. Quer ir pro outro, né? Então, assim, as amizades são bem diferentes, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado aí. Agora eu casei, já passei toda na parte de namoro, casei, e eu acho que não está dando certo, né? Então, assim, como você falou, é trazendo Deus para a sua aliança, né? Então, é você trazendo ele para o seu relacionamento e você ter uma maturidade e trabalhar o perdão e também a arrogância dentro do casamento. Você tem que não ter disputa, orgulho, né? Porque uma coisa que eu falo muito na minha casa com os meninos, quando eles começam a brigar, eles brigam com o outro, eu falo muito que briga Jesus normal, falou, viu? Você imagina 3 meninos ou Jesus menino. falou do reino dividido, sabe? Então, assim, se uma casa está dividida, ela não vai prosperar, né? Então, se você tem um relacionamento onde eu me disputo com ela, onde ela quer uma coisa e eu me mostro mais do que ela, sempre eu tô querendo puxar o tapete dela, ou que se eu tô ganhando mais, se ela tá... Então, não tem como ter paz no relacionamento desse. Então, você tem que vigiar, ter sabedoria. Peça a Deus sabedoria, coloque ele no centro do seu casamento e faça como você fez, de orar e ajoelhar, de pedir a Deus mudança, porque às vezes a mudança não é no apontar do dedo, né? Eu colocar o dedo na cara dela e eu falar todos os defeitos dela é fácil, né? Só que aí a gente tem que ter uma forma que, assim, eu não lembro de ter ficado disputando com ela nada, sabe? Então, assim, sempre teve as nossas tarefas, né? Mas eu ficar apontando, olha, você tá fazendo isso, e eu me sentindo inferior, sabe? Foi ungida pastora? De boa, sabe? No começo eu fiquei assim, caramba, como é que vai ser agora? Mas, assim, é de boa porque... porque assim, ela vem junto com muita responsabilidade, né? Assim, agora não é um peso porque a gente tá firmado na rocha, né? A responsabilidade para as pessoas de fora que estão olhando, que estão vendo. E, assim, lógico que a gente tem a nossa hora de afiar o outro, como a gente está conversando. Tem né? que ter. Eu não gostei. Já conversei com ela já sério umas vezes. Olha, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. E ela também já falou comigo. Então, isso aí é um alinhamento. Isso aí não é disputa. Isso aí é para você preservar o seu reino, a sua casa, entendeu? Porque se você vê, assim, muita gente prioriza mais os filhos do que o marido casamento, e a esposa, entendeu? Só que acontece, quando você prioriza o seu relacionamento, seu cônjuge, a sua aliança está forte aqui, o seu filho vai ver e ele vai se sentir seguro. Ele é quem mais vai colher Ele vai disso, se sentir seguro. Então, se você tem uma aliança onde você só vê os filhos e você deixa o marido de lado, vai ter atrito. E a criança vai ver aquilo ali e ela vai se sentir prejudicada. Insegura, né? Ela não vai ter confiança, achando que a qualquer hora vai ter uma confusão, uma briga.
Uau, e vocês têm propriedade total para falar sobre isso. 4 filhos, né? 4 filhos. E assim, nessa missão. Agora, o mais interessante que você falou, não, eu não estou concorrendo com ela. Isso é tão importante, né, a gente falar sobre isso, porque naturalmente, sem querer, existe uma concorrência em alguns casamentos. E é algo que assim, a pessoa às vezes nem está enxergando isso. Não está enxergando, mas são nos pequenos detalhes, né? Às vezes, porque ele está fazendo menos do que eu em algo, porque eu estou cuidando da casa sozinha e ele está ali só descansando. E você começa a ver e não olhar com as lentes de Jesus para o outro. Por quê? Será que ele realmente está só descansando ou ele também está pagando um preço alto em outra área, né? Isso é tão forte, assim, para mim, já foi uma área difícil, porque eu cresci, fui criada, comecei a trabalhar com 14 anos. Eu fui criada com meu pai dizendo assim, não, filho, o homem que eu não tive. Então, sempre aprendi a ser muito resolutiva, muito rápida, muito prestativa. E quando a gente casou, eu tive muita dificuldade de ir para esse lugar de ser a esposa. Porque a minha tendência era sempre agir como se eu estivesse trabalhando. Sentar na cadeira dele, né? Sabe? Eu sou a que resolve tudo, eu sou a que... Então, para eu conseguir ir para esse lugar, e foi tão interessante que a gente começou a fazer MMI, Casados para Sempre, no intuito de ajudar outras pessoas. Só que desde a primeira lição, para mim foi assim, um aprendizado tão poderoso, porque eu consegui perceber o quanto eu tentava assumir o papel de esposo dentro da casa, e eu não conseguia enxergar isso, sabe? Assim, eu olhava no espelho e não percebia. E isso foi extremamente importante para dentro do nosso casamento. E como o enxergar de fato essa competitividade, ele não tinha, mas eu tinha. Eu queria ter a última palavra, eu queria sempre ter a razão, então eu precisava ir para esse lugar de mulherzinha, de esposa, de me permitir que ele cuidasse de mim, permitir que ele abrisse um pote, que ele fizesse realmente esse papel de homem. Graças a Deus, ele sempre foi muito forte nesse posicionamento. Eu falei assim, porque senão eu tinha engolido ele dentro do casamento e não tinha dado certo. Você conhece alguém assim? Essa daqui, meu amigo, se eu tivesse deixado no começo, viu? Tem noção não. Mas ainda bem que Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia, Vai, então... E a gente precisa entender que também a gente precisa de ajuda nas nossas limitações, né? Sim. E é onde um vai afiando o outro, porque a mesma forma o outro também tem que entender as suas limitações e te ajudar da forma correta. Verdade. Né? Porque isso faz a diferença. A gente entrar agora no casamento, como a gente já está entrando, mas vamos agradecer aqui os nossos parceiros. Agradeço. Deixa eu agradecer a BJ Móveis, todos esses móveis que vocês estão vendo, tanto o nosso escritório, aqui também do nosso estúdio, é da BJ Móveis, uma loja online, uma loja de móveis online que te presta toda a assessoria, chega na sua casa bem rapidinho, eles vão montar também, e aqui a gente montou o escritório todinho em torno de 2 meses, já estava tudo pronto. Gente, BJ Móveis é Bom Jesus Móveis, uma empresa cristã que está sempre pensando aí nas famílias. É verdade, se você quer aprender inglês, falar fluente, você precisa conhecer a Invicto Idiomas. Um abraço pro povo da Invictus, em 1 ano e 8 meses você vai sair, meu amigo tinindo, como diz minha mãe, falando só tudo em inglês. Quando tá passando vergonha nos Estados Unidos, igual essa minha amada esposa igual aqui. Esses. Amigo, nós penamos para entrar nos parques lá na Disney, a mulher perguntando qual era o setor. Qual é o que você quer, né? Ela perguntava, eu fazia, olhando para ela lá, 3 team, to try de stand, de aqui, a mulher, o quer, Ó, meu filho, 1 ano e 8 meses você vai falar inglês fluente, e você vai ver que valeu a pena todo o seu esforço para você poder curtir na Disney com a sua família, nos Estados Unidos, né, amor? E eu tô aqui pensando já como é que fala pura açaí em inglês. Pura açaí em inglês, to find this place. Vamos perguntar isso na próxima aula, bom, né? Beleza. Falando em pura açaí, o melhor açaí da cidade, pura açaí, puro de verdade, porque é tudo feito direto da fruta. Não tem nada que eles colocam a mais, é a fruta, a própria fruta. Fabricação própria, de uma fazenda própria. Vamos ver? Meu Deus. Olha aí.
Essa é a história de um fruto que nasceu há 10 anos. Reflexo de sonho, dedicação e coragem. Esse fruto foi ganhando vários admiradores da sua qualidade e sabor inigualável. Expandiu com sua fazenda própria no Pará e com mais de 40 unidades pelo Brasil. O nome desse fruto é Puro Açaí. Ele é cuidado e regado todos os dias para que cresça com qualidade para você. Puro Açaí 10 anos. Um amor que só cresce. E claro que a gente tem aqui um presente pra você. Uau! Vamos levar açaí pra cá. O problema é quando você chega com alguma coisa em casa e sobra pra vocês. Porque É. com 4... É um pouco difícil, ainda mais sendo açaí. Porque a única que não gosta de açaí ainda é a neném de 11 meses, que não pode. Porque o restante... Gente, olha só, é creme de cupuaçu. Obrigada demais. Obrigada, meu amor. Amamos. Bom, agora pode colocar aí do lado, viu? Vai encostando aí que tem mais, viu? Vai. Daqui a pouquinho vocês vão sair Segundo daqui. os nossos convidados que estiveram aqui, diz que daqui a pouco vão ter que vir num caminhão para carregar. Eita! Segurando aí, Jesus. Isso é abundância. Gente, quando vocês entraram para dentro de uma casa, qual foi, assim, além, né, disso, dessa questão de crenças diferentes, algo que realmente trouxe mais dificuldade? Vocês pensaram assim, poxa, isso aqui é um desafio para a gente, mas como vocês enfrentaram isso também? Eu acho que a gente sempre foi muito leve. Tudo, eu acho que meu temperamento, tudo eu acho graça. Então, até dos problemas, a gente tenta levar com leveza. Mas, assim, eu tava com 24 anos, né? Tipo, agora, meu Deus. Eu com 26. E ele... Não. Ele é que nem eu, ele é mais novo do que você, né? Eu também sou mais novo que Engraçadinho. Nem Quase parece, né, isso. cara? Nem parece, né, Fabrício? Mas eu acredito que os desafios começaram desde a alimentação, porque a cultura era diferente, a maneira de cuidar da casa. Eu sou muito... Organizada. Só que não. Somos, então. Meu Né? Deus. Então, Eu te assim... entendo, Fabrício. Eu te É, entendo. e ele extremamente organizado. Então, mas ao mesmo tempo tudo muito acelerado para mim. E ele faz tudo no tempo dele. Eu acho que para mim um dos Chama maiores de lento, né? Assim, de desafios. lento. Eu casei com uma lesma. Mas realmente eu sou muito acelerada. É algo que eu tenho assim me trabalhado. Mas para mim um dos maiores desafios foi esse, a questão dos temperamentos. Tudo meu era para ontem, tudo meu, todas as minhas decisões muito emotivas, Esse muito de programa é rompante, sabe? Mas ele acabou sendo esse equilíbrio na minha vida, porque ele pensa muito antes de tomar qualquer decisão. Tudo ele vai fazer com calmaria, no tempo dele. Hoje a gente encontrou esse equilíbrio, mas até chegar nesse lugar foi um desafio. Olhando para eles dois aqui, eles já são a personificação da minha nova música que vai ser lançada, né? O Tempestade e Calmaria. É Tempestade e Exatamente. Calmaria. Ninguém Mas aguenta viver na tempestade. É, exatamente. Tem que ter uma Precisa ter calmariazinha, essa- Mas né? aqui em casa é do Equilíbrio. mesmo jeito. Mas a hora que eu me pego assim, ela fica sem entender, né? Fazendo as coisas rápido. Mas ele também, assim, ele demora a decidir, mas quando decide... Quando vai, né? Nós nos mudamos há um tempo atrás, está com uns 4 anos, né? A gente estava construindo a casa, faltavam algumas coisas ficarem prontas, e a gente muito tranquilo. Um belo dia eu acordei, quando eu entro na sala do apartamento ainda, tudo... Ele, bora, tirando colchão, tirando não sei o que. Eu falei, gente, o que foi que eu perdi? Ele falou, nós vamos nos mudar hoje. Uau! Só que eu tava pensando já, comecei a Só mudança, que- eu só fiz executar, né? Me deu um desespero, eu sentei, comecei Como a assim chorar. hoje, né? Porque eu falei, como assim? Eu acabei de acordar, não tô entendendo nada. Vamos, pega as malas, O bora. caminhão tá embaixo, Então, cuida. foi, Ele tava pronto, bem. exatamente. Foi desse jeito. Então, ele demora para decidir, mas quando decide... Demorando, tu tá Ele pensando vai que eu até tô o demorando, fim. mas eu tô no É. tempo certo. Irmã, crê que vai ser desse jeito, viu, irmã? Amém. Quando tu Olha. pensar que não, eu vou tocar nos vazios e vou dizer, acorda que o caminhão tá lá embaixo. Eita, Jesus, pronto. Mas, assim, essa questão do temperamento, eu acho que foi um dos maiores desafios. E aprender sobre isso, pra gente, nos ajudou muito. O fato de compreender. Vocês disseram que vieram de lares bem, assim, opostos, criações bem opostas, né? Se eu for falar da criação, a pergunta é para os dois, eu quero que os dois respondam. Se eu for falar da criação da Thalita, o que foi que mais marcou a infância dela? E na infância do Fabrício, o que foi que mais marcou a sua vida, Fabrício? O que é que vocês podem me dizer? Vai tu primeiro, que o meu dá quase um livro. Pode ir, vai.
Bom, eu vim de um lar completamente desestruturado. Meu pai era uma pessoa boa, um bom homem, mas com problemas emocionais muitos. Alcoólatra, violento. Então, a minha criação foi vendo meu pai com várias amantes, muita briga dentro de casa, o medo era algo que dominava minhas emoções em tudo. Tanto que a gente casou e ele dizia assim, meu Deus, o telefone toca, tu se treme todinha. Era coisa que eu nem percebia. Né? Foi assim, algo que realmente me marcou muito, o medo. E meu pai chegava embriagado em casa, então as minhas lembranças de infância são poucas, mas de ficar escondida debaixo da cama, esperando ele chegar, porque eu sabia que quando ele chegasse ia ter muita confusão. Essa loucura de muitas vezes a gente ter que sair correndo de casa porque meu pai queria bater na minha mãe. Então, a minha infância foi muito marcada pela violência, pelo álcool, né, diferente da dele. Então, eu cheguei com o meu emocional completamente... Eu entrei no casamento, tinha tudo para dar errado. E é tão maluco, porque o sonho que eu tinha na vida, se perguntar, o que você quer ser quando crescer? Eu não dizia que eu queria ser, mas eu quero casar. Olha a referência, eu desde muito nova, apesar de ver o casamento dos meus pais completamente destruído, se separaram várias vezes. Nos últimos anos do meu pai já faleceu, Deus fez uma obra linda na vida do meu pai, mas o que veio da minha infância, o que foi gerado no meu emocional foi muita bagunça, uma bagunça interna muito grande, de rejeição, de medo, de insegurança, instabilidade, tudo isso, né? Então eu entrei com essa bagagem no casamento. Graças a Deus que ele é um Deus de misericórdia e encontrou em mim eu digo muito assim, igual a história da mulher samaritana. Jesus passou pela Samaria da minha vida e mudou a minha história. Senão, com certeza a gente não estava aqui para contar nada disso, né? Uau. Eu vendo isso namorado, eu disse, meu Deus, eu entro nesse negócio. Eu entro nesse foguete. Rapaz, eu vou entrar nesse negócio não. Porque eu vi algumas coisas, né? Mas assim, meu pai é muito bom, meu pai faleceu já tem 25 anos. Quando ele faleceu eu tinha 20. Assim, nunca vi meu pai fazendo nada disso, sabe? Chegar em casa bêbado, querendo bater na minha mãe, em mim, meus irmãos, nunca vi isso, graças a Deus. Eu vi assim uma família que era equilibrada, né? E eu tenho mais 2 irmãos, então assim, graças a Deus eu tenho boas lembranças, sabe? De família, de querer estar junto, de ir para casa na praia, de curtir, sabe? Ir para casa dos meus avós, viajando. Então, família, assim, normal. Assim, dentro, a gente sabe que tem muitos lares assim, onde tem muita destruição, né? Então, assim, eu não tenho nada, não passei por isso. Infelizmente, hoje é uma minoria dos lares, né? Assim, se a gente for procurar, principalmente... Não tenho uma história, não sei, meu pai traiu minha mãe. Lares estáveis. Nunca escutei nada na minha casa nesse sentido, sabe? Eu escutava que meu pai era apaixonado pela minha mãe, né? Então, minha mãe ficou viúva com 44 anos, quase a minha idade, e minha mãe nunca casou. Ela é bonita, nunca quis casar, e até hoje ela está com 70 anos e não... E você tinha quantos anos? 20. Né? 20 anos. E isso é interessante a gente falar, porque o que ele, né, passou pôde te ajudar a entender. E você só repeliu aquilo assim que... Não, eu não quero ter uma família assim. Você queria ter uma família diferente. O seu objetivo era fazer diferente do que você recebeu. E a neurociência fala sobre isso, né? Você tem 2 formas de viver o padrão. Ou você repete ou você repele. O meu caso é bem parecido com o teu, né? O meu pai era alcoólatra e o meu pai também tinha várias mulheres. Eu era criança, eu tinha, eu acho que uns 10 anos, 11 anos no máximo. E um dia o meu pai me levou pra praia e falou, vamos pra praia hoje. Aí pegou só eu, ele, um tio, um amigo e tal, vamos pra praia. No caminho da praia, na saída da rua onde eu morava, meu pai parou num bar, tomou e deu um beijo na mulher na minha frente. Meu Deus. Nossa, Deus. Aí eu parei, olhei pra ele e falei, pai, eu não tô entendendo, como é? Tipo, né? Aí, não, meu, besteira. Deixa eu lhe dizer, ó, isso aqui é coisa de homem. Quando você crescer, você vai ser do mesmo jeito. Ó, mulher mesmo é a lá de casa, a sua mãe é que é a minha mulher. As outras é só pra eu brincar. E eu cresci ouvindo isso. Todo homem tem várias mulheres, bebe cachaça, gosta de vaquejada, tá tudo certo, essa é a referência. Agora, o meu pai, ele não tinha culpa disso. O meu pai era uma vítima disso também, porque ele foi criado em um lar onde isso era a cultura e era normal, era natural. Ele não aprendeu outra coisa diferente disso. Então, eu tive a oportunidade de ou repetir o padrão ou de repelir.
Só que olha o que era que vinha na minha cabeça. Todas as vezes que eu pensava nas traições do meu pai, eu lembrava da minha mãe chorando em casa e sofrendo. E eu sempre fui apaixonado pela minha mãe. Então eu cresci vendo a minha mãe sofrer muito. Como filho mais novo, Rapaz, ele eu contava, ficou mais eu tempo dentro contava de casa. nos dedos um dia em que eu não via minha mãe chorando. Ou ela estava chorando pela traição, ou ela estava chorando pela necessidade financeira, ou ela estava chorando por alguma doença, ou ela estava chorando por algum filho que estava doente. Todos os dias eu via a minha mãe sofrer. E aquilo ia trazendo em mim aquele sentimento de quando eu casar não vai ser assim, quando eu crescer eu vou ajudar a minha mãe, eu jamais vou fazer o meu filho passar por isso, eu jamais vou fazer a minha esposa passar por isso, porque eu repelia o tempo todo, não quero isso para a minha vida, né? Mas olha que interessante também um outro fato. Eu nasci e cresci em um lar estável. Quem é ele hoje, comportamental falando, né? Nas crenças, nas emoções dele. Você diz assim, não, ele é um cara estável, ele é um cara que pensa, ele é um cara que calcula, ele é um cara... O lá dele era assim. Trouxe essa segurança para ele cresceu assim com essa segurança. Não, eu tenho que pensar, eu tenho que agir com cabeça, eu tenho que ser racional. O lá dela, eu tenho que correr, eu tenho que me esconder, eu tenho que ser rápida. Meu pai vai chegar, se ele chegar eu apanho também, ele vai bater na minha mãe, vamos fugir, vamos correr. Ou seja, ela teve que ser rápida, resolutiva a vida inteira. Isso trouxe para dentro da crença dela. Tu tá entendendo como isso reflete na nossa vida? Isso é muito forte. E tem pessoas que estão se matando dentro de uma casa, casado, sem saber o porquê. Não conhecem as suas crenças e as suas raízes. Isso é tão forte, assim, eu quando atendo mulheres em aconselhamento pastoral, isso é muito enraizado nessa coisa da paternidade, do lar. A pessoa chega, eu tô com um problema no meu casamento, eu quero me separar, o problema é... Me conta a tua história de infância. Tá sempre... Eu digo assim, gente, parece uma matemática. Sempre tá lá atrás o problema. Na verdade, é só um sintoma, é só o fruto de uma raiz que cresceu doente, que cresceu adoecida pela referência dentro do lar. Porque o pai é quem gera segurança, o pai é quem dá identidade, o pai é quem gera essa sensação, que foi o que ele teve em casa. E eu não tive. Então, eu entrei no casamento, o quê? Querendo assumir o lugar do marido, porque eu não podia ter segurança em ninguém. Quantas pessoas eu conheço que vivem exatamente o que eu vivi? Não, meu marido não faz no tempo dele, eu tenho que ser rápido, eu peço para ele trocar o chuveiro, ele não troca, eu peço para trocar uma lâmpada, ele não troca, e eu não quero mais, eu vou me separar. Eu falo, opa, peraí. E o problema está sempre o quê? O pai abandonou, o pai... foi uma péssima referência, então gerou uma insegurança. Gera o quê? Eu não posso confiar em homens. Eu não posso ter esse lugar de segurança. Não posso esperar por um homem, não posso... E eu digo assim, Deus teve muita misericórdia de mim quando colocou o Fabrício na minha vida, porque foi um dos momentos mais difíceis do meu contexto familiar. O momento que meu pai estava completamente desequilibrado, psicologicamente, emocionalmente. E ele entrou no meio disso, eu digo assim, graças a Deus que ele ficou. E eu sempre disse para ele, eu falei assim, você para mim foi um chão firme, esse lugar de segurança. Então, no meio da tempestade que eu vivia dentro de casa, ele era a minha calmaria, ele era esse chão firme, como é até hoje, né? Ele é um homem de oração. Eu digo, até a maneira como a gente se relaciona com Deus é diferente, porque essa minha aceleração, Deus e meu relacionamento com Deus é diferente. Ele passa 2, 3 horas orando, intercedendo. Eu digo, gente, como anota essa meu nome no teu calmaria, caderninho, vai bater hora por mim também. Ele é essa pessoa. Então, hoje dentro do lar, como pai, como marido, ele continua sendo esse chão firme, porque ele teve isso dentro de casa. E graças a Deus que os nossos filhos vão poder repetir esse padrão. Tem essa referência, né? Meu Deus, muito bom, muito bom. Não tem nada perdido, né? Assim, não tem nada quem esteja tão distante que Deus não vá pegar, né? Não tem nada que tenha um casamento tão quebrado, tão esmagado, que Deus não possa arrumar. Então, assim, que ninguém perca a esperança, né? Se você está num lar destruído ou no começo de alguma batalha que você está vendo que vai ser travada, não perca a esperança, busque em Deus mesmo força, fortaleza, né? Porque Ele é um Deus que muda a história. Muda. Né? Então, a palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me encontrarei como me buscar de todo o coração. Então, às vezes, o que falta para a chave para abrir a porta é você buscar Deus de verdade, né? Parar de paquerar com Ele e casar, se assim, posicionar. fazer uma aliança
uma aliança de mudança de história, de mudança de vida mesmo, né? Porque assim, o que os nossos filhos vivem hoje é fruto da nossa... Não estou falando assim, em geral, eu e ela, mas o que a gente... tem a história do que você está plantando, né? Então, assim, não tem como eu plantar, fazer uma colheita boa se eu plantar coisas ruins, né? Verdade. Então, assim, Deus muda. Quando eu casei com ela, eu já era convertido, né? Talvez quando a gente tivesse casado, eu do mundo ainda, não tivesse sido tão equilibrada a balança, né? Talvez tivesse muitos mais atritos, com certeza ia ter. Com certeza. E assim, eu vejo isso muito, muito bacana da forma deles, porque a gente acaba se vendo, né, no relacionamento. Eu acho que quando os casais estão se vendo neles, como a gente está se vendo neles em alguma parte, né? E o segredo é entender, respeitar as limitações um do outro, entender e ter essa lente, né, a mesma lente de Jesus. Olhar a infância, porque às vezes as brigas chegam porque são duas crianças feridas brigando. É verdade. Né? Então a gente tem que olhar com esse olhar realmente de Jesus, as lentes de Jesus. Então é isso, gente. Deixa eu aproveitar para agradecer também a Manu Pães Artesanais. Dá uma olhada aí nessa imagem. Olha que delícia, olha que maravilha. Receitinha da vovó, direto da fábrica para a sua mesa. E hoje tem presente para eles também. Vem cá. Produção, Oba! mais um presente. Meu Olha aí. Deus! Não, e nós somos clientes, viu? Eu digo assim, olha aí. a gente vive na dieta, mas esse aqui a gente não resiste, não. Esse aí pode, esse aí Esse pode, é muito bom. A gente acabou de comer um, né? Esse aí E não dá pra ficar só num pedacinho. Não dá mesmo, viu? E é isso, né, amor? A gente depois vai entregar as outras coisinhas pro próximo capítulo. Mais presente. Gente, como é que chegou a maternidade pra vocês? 4 filhos. Vocês imaginavam? Esse era o sonho mesmo? Vamos ter 4 filhos. Como é que foi isso? Olha, eu queria ser mãe, era meu grande sonho. E eu dizia, eu quero 3 filhos. Eu quero pelo menos 3 filhos, porque eu via o Fabrício, que eram 3 irmãos, eu olhava assim, nossa, a mãe dele sempre tem companhia, a mãe dele sempre tem alguém. E lá em casa éramos eu e mais uma irmã, e eu dizia, nossa, é tão pouco. Falei, não, 3 pelo menos. E com menos de 1 ano de casados, né, eu engravidei do Gabriel. E era o meu sonho. E o Gabriel veio para mudar completamente a vida da gente. E eu digo que foi uma doce tempestade. Tirou tudo do lugar. Porque a maternidade... Né, o primeiro não querer filho, mais nenhum filho. Foi. Não, primeiro que vem aquela coisa, menino nasceu, você não dorme. São os desafios de aprender a cuidar. E pra gente foi um desafio muito intenso como casal. Foi uma prova de fogo. Tem gente que diz assim, eu vou ter um filho para sustentar o casamento. Gente, termina de morrer. Termina de morrer. Então, pra gente, foi um grande desafio, muito mesmo. Emocional, para dentro do casamento, até as coisas voltarem para o lugar, levou um tempo. E aí, quando o Gabriel fez 2 anos, eu estava com meu pai internado na UTI, na fila de transplante de coração. Acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Eu descobri que estava grávida do Levi. E quanto tempo depois? 2 anos. 2 anos, fechado. E quando eu descobri que estava grávida do Levi, foi o que me deu força, porque logo depois meu pai faleceu. Então, eu disse, agora eu não tenho opção, eu não posso ficar deitada em cima de uma cama, eu não tenho escolha, eu preciso lutar, reagir. E o Levi foi esse presente de Deus que me deu realmente motivos para sorrir, para me alegrar novamente, força para continuar. E pouco tempo depois, 1 ano depois, quando o Levi fez 1 ano, eu já estava grávida do Felipe. Olha aí, gente, quase gêmeos. A diferença foi assim... surpresa total. Foi uma surpresa, e uma doce surpresa, porque o Felipe é engraçado. Cada um tem um temperamento, né? Mas o Felipe é muito engraçado. O Felipe, ele é muito, muito esperto, tem resposta para tudo. É uma alegria, é um artista. Né? São bem quietinho. 3 meninos. Olha isso, gente. 3 irmãos, né? 3 meninos. Aí você não olhava para a família dele? Eu falava dele? assim, nossa, tá tudo pronto. 3, tá ótimo. Fechou a fábrica. Fechou a fábrica. E quando eu tava de resguardo do Felipe, uma pessoa falou assim, Fabrício, tu tem um carro com caminhonete, leva umas cestas básicas para mim no interior que eu comprei para um pastor, leva lá para mim. E o Fabrício levou para esse pastor, um senhorzinho já cego. Ele disse, meu filho, sente aqui.
E Deus começou a falar coisas a respeito da nossa vida, de processos que a gente estava vivendo e dúvidas que ele tinha. Foi Deus tremendo começou a demais. responder com muita clareza, sabe? Assim, aquela coisa que só Deus faz. E ele disse assim, olha, sua mulher não quer agora, mas Deus me mostra que ainda tem mais um filho para vir. Eu de resguardo do terceiro. Eu estava fazendo o projeto da casa da gente. Ele estava fazendo o projeto da casa. Aí ele disse assim, faça um quarto para cada filho. Uau. Ainda tirou uma dúvida da Tirou casa. dúvidas do projeto, coisas que ele... Eu perguntava para Deus, né? Senhor, eu faço Sério, assim ou assim, assim. Pai, eu saí impactado. Aí eu cheguei em casa, falei para ela disse, tá Eu disse, repreendido. Deus falou, foi pra você, né? Eu não quero. Não Esse foi pra profeta mim. eu não aceito, não. Não foi pra mim, quando Deus falar pra mim, pode ser que eu aceite. E fiquei brava mesmo, assim, brava. Falei, não, Raquel, tu não tá vendo, não? Tá 3 doida. filhos, isso é loucura. 4. E esperamos, o tempo foi passando, e aí eu, uns meses depois, um ano depois, eu viajei pra Estância Paraíso, lá em Belo Horizonte. E quando eu tava saindo no momento de conversa com a pastora, ela virou assim pra mim, minha filha, você não é ligada, né? Aí eu disse assim, não, por quê? Ela, nossa, eu acabei de ter uma visão com você com a criança nos braços. E aí eu comecei a chorar, porque eu disse, né? Eu falei, Deus falou, foi pra você, né? Não foi pra mim. Eu falei, pronto, agora Deus falou pra mim. Eu falei, Deus, mas eu não tenho coragem agora, já é tão difícil, né? A rotina da gente é muito Eu intensa, é imagino que a gente muito tem puxada. E a gente foi passando o tempo, foi passando, e um belo dia eu fui numa consulta com a médica, eu falei assim, doutora, eu decidi que eu vou liberar ela. Seu marido já sabe? Eu falei, meu marido já me pede há muito tempo, doutora, eu vou fazer essa surpresa O tempo tá pra passando ele. e eu não quero ter filho. Ele falou assim, olha, não quero ter filho muito mais velho e Eu tal. quero ter filho mais novo. E aí eu achava que assim que liberasse ia ser muito rápido engravidar. Só que aí começou outro processo na minha vida, porque todos os outros 3 foi muito rápido que eu engravidei. Falava, não, que 2 meses eu tô grávida de novo. Só que não foi tão rápido. Isso começou a gerar uma ansiedade absurda. E eu tinha gaveta de testes de gravidez, muitos testes, e quase todo dia fazendo testes. E passava 1 mês, 2 meses, 3 meses. E foi um processo que começou a gerar uma tristeza dentro da minha alma muito grande. Essa espera. Eu falei assim, poxa, Deus, o senhor não falou que vinha, cadê? E nisso a gente tinha marcado uma viagem da igreja para Israel. Nessa viagem, deu certo a gente visitar um lugar que é Shilo, que é onde ficou o tabernáculo muito tempo, que é o lugar onde Ana orou, Uau. pedindo a Deus Samuel. E quando a gente chegou naquele lugar, eu me afastei do grupo, eu e o Fabrício, a gente se escondeu num cantinho lá, e eu comecei a fazer a minha oração. Eu falei assim, Deus, o Senhor nos deu uma promessa de mais um filho. E eu sei que eu, por muito tempo, rejeitei, eu tive medo de receber, mas o Senhor sabe que eu decidi, que eu escolhi receber essa promessa, abracei, mas eu não estou vendo chegar, só que eu não tenho o direito de estar como eu estou. Eu já tenho 3 filhos, eu conheço tantas mulheres que oram pelo primeiro filho e não conseguiram engravidar. Sim. Eu não tenho o direito de fazer isso, Deus. Então eu queria que hoje te entregar a minha tristeza, te dizer que eu quero o teu tempo, não o meu, porque o teu tempo é o certo. Só me ajuda, que eu não quero ficar desse jeito. Gente, fiz minha oração, chorei, entreguei, oramos juntos ali. Pronto, passou. Quando chegamos em Fortaleza, sei lá, coisa de 1 ou 2 semanas, eu não conseguia dormir, orando. No momento que eu cochilei, eu sonhei com a tia dele, que é muito próxima da gente, dizendo assim, você tá com cara de grávida. E no sonho eu dizia assim, não, mas não tem como, eu não tô atrasada, não tem como eu estar com cara de grávida. E ela dizia 3 vezes isso. E eu acordei no susto, eu falei assim, eu tô grávida. Uau. E eu corri, ainda tinha um último teste na gaveta, porque desde aquela oração eu decidi que eu não ia mais ficar fazendo testes, eu realmente entreguei, eu fiz a minha entrega ali para Deus. E quando eu fiz o teste, e eu realmente não estava atrasada, mas eram aqueles testes que tem que ver antes, né? E ele entra no banheiro na mesma hora, ele, o que foi? Eu falei, eu tô grávida. Entrou na barriga. Na hora H. Foi então assim, eu falei, eu tô grávida. E agora? E agora? Já tinha feito tudo quanto de surpresa, essa daí não, tinha essa mais foi, E essa a foi a gente maior surpresa, na verdade, né? Não, e assim, a gente achava, vai vir outro menino, né? Porque esse homem só faz menino, não tem jeito. 3 homens, vai vir outro. Eu falei, nossa, que legal, que família forte, 4 filhos. Já Poxa. tinha o quarto do Benjamin. Já tinha um quarto do Benjamin, porque eu falava assim, todo só vem mundo, homem. olha, esse é o quarto do Benjamin. É o quarto do Benjamin. E
a gente fez aquele exame de sangue, sai mais rápido e tal, e prepararam uma surpresa pra gente. Quando a gente viu menina, um choque, eu falei assim, não. Eita! Gente, não tem como, ele é homem, não é o Benjamin. Não, é menina. E isso foi pra gente... no fundo, eu queria muito uma menina, eu só não tinha coragem de dizer que eu queria. Com medo de se frustrar, com medo né? de me frustrar, com medo, nossa, se for um menino, eu dizer que eu quero uma menina, o menino vai ficar sentir rejeitado, não vou ficar aqui caladinha. Então, foi um mimo, a cereja do bolo, sabe? Porque a Nicole, né? Um presente. É um presente. Nicole significa aquela que conduz o povo à vitória. Uau! Né? Então, Olha assim, isso, ela que lindo. trouxe, cada filho trouxe uma estação para nossa vida. Sim. E ela, sem dúvida, trouxe essa estação de Eu graça. tô com pena da Nicole só quando ela quiser namorar, porque ela com Pois 4 homens dentro de casa pra blindar ela. O pai, 3 viu? irmãos. Puxado. E ainda caçulinha, olha, rapaz, Mas é eu quero difícil saber chegar se é lá. igual aqueles memes que a gente vê, né? Tá pra nascer a mulher que manda Que em manda em mim. mim. Aí Manda não. em todo mundo, manda nele, manda em mim, manda... Eu digo, gente, nasceu quem manda em todo mundo aqui dentro dessa Deus casa. do céu. Quem manda, viu? É, né? E é muito bom. A gente tá curtindo. Ela vai fazer 11 meses ainda. E a Coisa rotina linda. de vocês como casal? Como é que vocês lidaram com isso? Porque 4 filhos, como é que vocês fazem isso? Ainda dá pra naturalmente? fazer amor depois de ter 4 meninos, dá, vai. Bota pra dormir cedo. É o segredo, gente, é esse. Bota pra dormir Meu cedo. Deus. No quarto, cada um no seu quarto. Cada Ei, um mas no seu a quarto. pergunta que não quer calar, ligou agora depois da Nicole ou ainda Não tá? liguei, mas Jesus amado, daqui a fazer, pouco é eu o time quero de ele vai futsal. fazer vasectomia, ele vai Ah. fazer. Não serão Cuida, 5, irmão. não serão 5. Mas, assim, a gente é muito intencional nessa coisa de criar o ambiente. Nós entendemos a importância, como ele falou logo no começo, de cuidar do casamento. Primeiro vem meu esposo, depois vem os meus filhos. E eu acho que até para mulheres como mãe isso é muito difícil, porque o instinto maternal é de fazer com que você volte toda a sua atenção para os filhos. Mas é necessário, é primordial, prioridade é o marido. Então a gente aprendeu essa tática, bota os meninos para dormir cedo, né? Os 3 meninos dormem juntos. Aprendeu que o primeiro filho é de cristal, né? Primeiro filho é de essa cristal, isso segundo é de aí. vidro, terceiro é inquebrável, a quarto Nicole se também. cria sozinho. 4 é de sozinha. borracha, não pode jogar onde for. Que... Então a Nicole dorme no quarto dela, os meninos gostam de dormir juntos, cada um tem seu quartinho, mas eles só dormem juntos, né? Eles são muito, eu digo, passa o dia brigando, né? Mas à noite, não durmo sem... Às vezes a gente diz assim pro pequeno, né? Felipe, vem dormir aqui com a gente uma noite. Não, mãe, me deixa dormir com... Aí ele diz assim, com meus irmãos. Eu digo, tá bom, mãe, vai dormir com teus irmãos. Meu Deus. E 8h30 tá todo mundo na cama. E aí é o nosso Aí momento. tem alguma coisa na oração que dorme, capota todo mundo. Ele vai orar por ele toda noite, ele vai botar eles para dormir e ora. Antes dele terminar a oração, já estão os 3 dormindo. Mas sabia que É isso é um verdade. negócio interessante, cara? Eu estava conversando com a Lohane esses dias sobre isso. É como se a oração trouxesse uma paz para os nossos filhos. Mas traz pra O gente. Pedro Augusto, ele dorme todas as vezes que eu oro. A gente tem uma rotina, né, lá em casa Legal. com ele. Então, sempre, todos os dias, eu faço o devocional com ele. Antes de fazer o nosso devocional, que a gente tem 2 devocionais todo dia, um de manhã e um de noite. O de noite a gente faz primeiro com ele para depois Pra fazer o depois nosso. E sempre que termina o devocional, a gente vai orar. E todas as vezes que a gente começa a orar, quando está ali no meio da oração, né, amor? Ele já tá dormindo. Adormece e dorme, Eu acho que traz essa calmaria, essa coisa essa que eles segurança, param. Então, na prática, né? Na prática é colocar os meninos mais cedo. Na prática. Pra dormir mais cedo. Sim. Aí vai e sai um dia pra jantar. Porque, assim, a verdade é que às vezes a gente com o filho coloca desculpa, né? Sim. A gente não tem tempo, porque tá fazendo isso. Não tem tempo. E aí você começa a se cobrar e aquela situação, porque eu também não tô tendo tempo com nossos filhos, aquela situação toda. E você... E à noite a gente não tem, assim, a gente tem ajuda durante o dia, mas à noite somos nós dois com as janela do tempo aí crianças. tem que criar. Né? E a gente é intencional nisso, muito intencional. Então, final de semana que a gente já tem ajuda à noite, a gente sai, é o nosso momento. Tem muitas atividades da igreja, sair com os amigos e tudo, mas a gente prioriza. A gente aprendeu a dizer não para algumas coisas. Isso é muito importante. E realmente a prioridade para a gente hoje é nós dois e depois as crianças. Então, final de semana, à noite a gente sai, mas o dia é para as crianças, é para a gente curtir, a gente ser inteiro com eles, né? Que é Não, importante. Muito bom. No final de semana Muito sai, bom. vai ali no canto perto.
Muito bom, gente. Aprendemos muito aqui, né, amor? Meu Deus, esse Total. bate-papo aqui me ensinou muito. Tô demorando a fazer amor com isso, com 4 anos de amor. Tá vendo colocar o filho pra dormir cedo? É importante, Ah, é importante. é importante. Ainda tem aquela melatoninazinha lá em casa? Né? E tem o Libvida, a Farmavi, que É. ajuda demais o Me casal. dê aqui, produção, me dê aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar, mas eu acho que vocês devem dar de presente pra gente. Porque, meu amigo, vocês já estão com 4 meninos. Se você Olha fizer só. mais um de nós... Mas nunca Pronto, faz mal, gente. Não, e você sabe que muito casamento tem dificuldade, às vezes o homem e a mulher não sabem que, na verdade, é algo químico É que verdade. falta, hormonal, é exatamente. suplementação. Verdade. E como a Lohane falou, o Libville é muito bacana, porque não é só para aumentar o libido, né? Uhum. Ele tem vários outros componentes nele que traz vários benefícios realmente para o casal. E aí tem Olha um aí. para você e um para ele. Obrigado. Nunca é tão bom que não possa melhorar. E também, Obrigada, gente. De noite, Olha só. pijamas de noite, para eles lembrarem sempre que até que a morte separa, né, É amor? verdade. Os pijamas de noite também, eles são nossos parceiros de noite. E claro que também é uma oportunidade para você que quer revender. Gente, você tem mais de 100% de lucro. Você sabia que pessoas, naturalmente, quando chegam em casa, utilizam pijamas para trabalhar? Ainda mais hoje, né, que você trabalha aí Tá em casa, home office, né? confortável. Aí usa pijama para trabalhar. Mais de 50% da população usa pijama para outras coisas além de dormir. Então, você já sabe que é uma venda garantida. Pijamas de noite aí com qualidade de verdade também. Vocês vão levar pra casa. Ai, gente, que vão coisa- ganhar Eu entendi pijama quando falaram que a também, gente precisa. rapaz. Meu Deus! Olha isso. Olha aí. Obrigada, Obrigado. gente. E agora sim nós vamos pro quadro Intimidade. Vocês já Olha vão aí. experimentar o pijama de vocês. Ah, é? Pronto, vamos lá. E aí, Gente, partiu? Partiu. Intimidade. Já de volta no nosso quadro Intimidade. Eles ficaram lindos de pijaminha. Maravilhoso. Prontinhos de pijama com Libville, vão pra casa fazer mais um menino. Que Quem sabe o quinto? Hoje ela já não fala mais misericórdia, porque se Deus mandar, meu filho, não mandou, é. tá mandado. Não é isso, não. Mas quero só dizer que o Fabrício estava aqui preocupado. Que pergunta é que vocês vão fazer? Então eu já vou entregar Hoje é o quadro, simples. porque... Sim. Ó, aí fica um para cada aí. Hoje vocês vão agora, nesse momento, separar um pouquinho. Isso. E nós vamos fazer uma dinâmica aqui com vocês, né? Bom, aí vocês são crentes, não olham um do outro. Crente não mente, não olha, não pesca. Crente não pesca, É né? isso aí. E agora a gente vai pedir para vocês fazerem uma casa. Pode fazer o desenho Vocês são de uma bons casa. de desenho, vocês? Não Ele sei. é, eu sou péssima. Ah, é? Eu esqueci. é Eu vou verdade. fazer uma casa. Uma casa. Não precisa ser aquela Simples, casa né? projetada É. com móvel, é É. uma casa. Mas também é covardia. Tudo que tenha É, numa mas casa. essa dinâmica eu foi acho covardia, que assim, botou ó. um Vamos arquiteto fazer- pra desenhar uma casa do lado dela. E... Casa assim. Ah, não, mas ela também teve um pouquinho de arquitetura. não foi Mas no eu meio não do consigo caminho? nem. Eu tô aqui pelejando pra desenhar a linha reta, mas não tá dando certo. Ai, meu Deus do céu. O Fabrício vai fazer o fogão, vai fazer o É isso gelado, aí. vai fazer o... Desenhe só a casa. Pronto. E aí, agora, eu vou desenhar já? Eu terminei. Ah, deixa ele tá Pode, terminando. pode. Tô pode dizendo, o fazer. bicho é detalhista, tá É. fazendo telhado, tá botando os Vai. caibros, as ripas. Aí Vai. é covardia. Aí agora, vocês vão colocar nessa casa o que cada coisa significa pra vocês. Você vai colocar a sua visão e ele vai colocar a visão dele. Eita. Certo. Então, vamos pra estrutura dessa casa, tá certo? Tá. Vira só um pouquinho assim, amigo, ó, É. que daí dá pra ele ver o teu. É, pronto. Pronto. Depois vocês vão falar Depois um pro você... outro. É. Vamos para a estrutura dessa casa. A fundação dessa casa, para vocês, o que é a fundação dessa casa? O que vocês, chão, o alicerce dela, o a que é? fundação, eles sabem o que é. A fundação dessa casa. Eu desenho ou escrevo? Posso escrever? Não, é pra agora você escrever. escreve. Tá. Pra você. Numa casa sua, né, na sua família, pro seu lar, o que é a fundação, que é o alicerce dessa casa? Certo. Na sua Pronto. visão. Ok. E ele vai escrever ali na visão dele. Agora, o que são os pilares, as colunas dessa casa? Aí vocês escrevem. Eu posso trocar aqui o que eu fiz? Pode? Pode. Fica à vontade, irmã.
arquiteto tá ali, o arquiteto, Não, meu amor, filho. já. Lembrando que aí nós vamos falar depois dos pilares e das colunas. Ok. Então, alicerce, base, chão, Tudo coluna. é estrutura, né? Depois Coluna, vocês vão me né? corrigindo, que a gente não sabe não, viu? Porque aqui a gente teve que pesquisar para fazer específico para vocês. Meu Deus! Vai. Próximo. Agora, o que são as vigas? São as... Eu não sei nem o que é isso. Não sei se eu vou entender o que eu já desenhei a casa e tô nomeando Pra vai aqui. escrever, vocês. Aí, é. tipo assim, dentro pra da você. sua casa. Isso tu Amiga, tá levando a casa pra dentro do lar, família, certo? Uhum. O que é que representa numa casa? Na sua visão. Isso. O que é que representa o chão, a base, o alicerce, depois as Caramba, colunas, agora as vigas. A viga. Enquanto isso, eu vou dando aula aqui de arquitetura para minha esposa, que eu sou quase engenheiro. A sei nem coluna o que é aquela base que Não, sustenta isso eu assim. sei, eu não sei o que é Olha viga. para mim. Viga A é o que viga é a que sustenta o passa telhado. ligando ela lá em muito cima. É que bem. fica presa na coluna. Lá no Pirambu eu fiz essa aula aí dele. Mas ao contrário dele, que estudou e fez faculdade, eu sabia porque eu traçava massa para os pedreiros, né? Eu era o servente. Então eu aprendi isso aí no Pirambu. É porque tem aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Ainda. É. Não é A o viga telhado. sustenta a laje. Tá. Eu tiro a laje, Deixa comigo. Pode deixar a laje, pode deixar a laje. A laje vai entrar. Laje é A outra laje... Eu tô coisa. na viga aqui. Tô pensando o que é que eu vou falar nessa viga? Meu Deus do céu. Mas vai, Rocha. Foi. foi? Pronto. Por último, Ai, meu Deus, ainda tem mais. tem... Gente. Por último, tem o acabamento, né? Não existe casa sem acabamento, né? O que seria o acabamento dessa casa? Meu Deus. Gente. É forte, igreja. Muito. Vale, a gente não sei não. Pronto? Tu já Só escreveu falta o tudo? acabamento? Só falta o acabamento. Então dá tempo pra irmã. O meu ainda tá. Tô na. Mas eu já falta só um. Ainda tá na viga? Não, tô na. Falta só um aqui. Ele ainda tá no chão ainda, no alicerce. É. Pronto. Algo pessoal. Pronto? Foi? Yes. 3, 2, 1. Podem Pode virar. virar os quadros e mostrar agora. Vira Olha, pra ele cá, escreveu Fabrício, tudo o pessoal ver aqui, ó. Tudo organizado. Ó, o arquiteto é Meu organizado, né? Fez um negócio bem... Mas tudo Ficou bem. tudo bagunçado. Mas Vamos lá. Deixa ele assim pra gente ver, Fabrício, por favor. Pra Thalita, Vamos lá, vamos O para a chão. estrutura. Vamos, não, deixa ela falar. A estrutura, qual você escolheu? Deus. Né? Base de tudo. O chão sólido, firme. E Muito pro bem. Fabrício? Jesus, né? a mesma coisa, né? É. Deus, ok. A base de tudo para uma casa, A para um lar, rocha. tem que ser a Construir a rocha. casa na Sobre a rocha. rocha, Que é a muito bom. fundação, no É. caso, né? Muito a bom. fundação. Nisso aí vocês estão Vocês alinhados. estão alinhados, ó. Estão É. bem alinhados. A fundação é a Muito bem. mesma. Quais são agora os pilares para Fabrício? Coloquei Para o amor. Thalita? Eu coloquei oração. Oração, As colunas, né? É, Oração. que é o que sustenta, né? Eu pensei nisso. Muito bem. E ok. para você? Coloquei o amor. O amor. Muito bom. Mas eu tô vendo, amor, que eles só inverteram as ordens. Lá na frente, ó, ele também já escreveu Vale, é oração mesmo. lá, ó. Tá vendo, ó? Verdade. Muito bom. Mas vamos ver mais. Vamos lá. As vigas. As vigas, cadê, meu Deus, a viga? Comunhão. Eu botei, não sabe o que eu ia botar, eu botei casamento. Que vai Não sustentar. não é. deixa de ser. Mas o casamento é uma comunhão, é, tudo bem. é, a vamos dar comunhão. uma chance, é verdade, amor. A Próximo. laje. Laje, a casa. fé. Né? Eu penso que a laje é o que protege a casa das intempéries de fora. Muito Né? bom. Assim, muito que, bom. o que vem da chuva e tal. Então, a fé. Aqui O uns escudo dois. da fé, né? O que protege. Muito Muito bom. bom. E você? Eu botei filhos como numa firmeza e uma igualdade, assim como o chão é plano, né? Muito bom. Assim, a gente tá todo mundo, todos os filhos dentro do nosso coração, assim, não tem um melhor, pior, não tem um que a gente ame mais, menos. É um lugar plano, né?
E se você for ver, você colocou as vigas como casamento, ou seja, vocês dois. Que segura e a laje, laje né? segura, né? Então, assim, Muito bom, faz sentido. faz sentido, né? Na cabeça de cada, para você ver como pensa, né? Assim, as duas são diferentes, mas os dois estão alinhados. Muito bom. Alvenaria, o que é, Thalita? As Alvenaria. As paredes. Eu coloquei como uma interseção, porque a parede é o que protege de quem vem, é o que protege do ladrão, é o que protege... enquanto a laje é o que protege das intempéries do tempo, né? As paredes é o que protege do que está lá fora, né? Então, vejo como uma interseção. Coloquei o perdão, mas se você for olhar, o perdão vai lhe proteger de muita coisa. Também. Né? Vai lhe proteger de muitas portas que você pode abrir, né? Negativamente para o seu casamento, né? Sim. Ou seja, um intercedendo para o outro e um perdoando o outro diariamente, né? A proteção. Verdade. O telhado eu falei? Não, Telhado agora. E o telhado? Telhado eu coloquei alegria. O telhado, ele é algo um pouco estético, né? Assim, é o que dá a estética, o formato da casa, mas também é uma proteção. Eu acho que enxergar a vida com alegria, com leveza, você trazer essa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você, diante dos desafios, tem essa leveza para enxergar tudo isso, acho que tudo fica mais fácil, né? Fica belo. Muito bom. Eu botei a oração, né? Tá protegendo a casa de tudo. Do sol, da chuva, do dia frio, do dia quente. Muito bom. Tá vendo que vocês estão vendo a mesma coisa, mas às vezes de forma diferente, mas que tudo tá dentro. Entendendo a importância. A importância. É verdade. É verdade. Acabamento. Respeito. O acabamento. Eu coloquei tempo de qualidade e ser inteiro. É uma coisa que a gente conversa muito, é algo que Deus trouxe para o coração do Fabrício. Não lembro nem qual é a passagem, serem crônicas, que é o conselho de um pai para um filho, que é sobre ser inteiro, tem o seu coração inteiro. Então, de um rei, né? De um rei. Para os levitas que iam ajudar a julgar, aconselhar o povo, ele diz: andai no temor do Senhor, com fidelidade e um coração inteiro, né? Muito bom. Então, tudo que a gente faz, a gente é intencional e consciente disso, de ser inteiro. Se a gente está com as crianças, ser inteiro naquele momento que está com as crianças. Se está os dois, ser inteiro. Quando Deus me deu essa palavra, me ativando, né, para alguma coisa no ministério, eu não queria. Aí o Senhor me chamou e me disse que queria que eu fosse por inteiro, né? Porque tem gente na igreja que passa anos e anos e mostra algumas coisas para Deus e outras áreas deixam fora, né? Vamos dizer assim, o cara quer Deus para o casamento, quer Deus para o dinheiro, mas não quer Deus para outra área da vida, né? Então, assim, é importante você entregar todas as caixinhas da sua vida para Ele, para Deus, e você ter Ele por completo, né? Porque tudo que Deus vai fazer na vida da gente, Ele vai fazer por inteiro, né? A gente tem uma promessa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a toda a tua casa, né? Não vai ser parte da tua casa, vai ser a tua família que Deus vai entrar e vai fazer algo tremendo. Então, assim, essa entrega por inteiro é algo que a gente tem que estar sempre vigiando, sabe? Se eu estou fazendo isso de coração, o que é que eu não estou apresentando para Deus. Essa área de ficar falando, de me expor, era uma área que eu nunca tinha entregue. Jesus, eu não vou fazer isso não. Sabe? Então, assim, aí eu precisei entregar e enfrentar algumas coisas, porque é para o nosso crescimento, né? Às vezes nós somos podados para dar fruto. Sim. Né? Muito bem, gente. Impactada. Quanto a gente vê a importância, né? Assim, você colocou o tempo, principalmente o último, né? Você colocou o acabamento como tempo de qualidade, ser inteiro. E foi algo que vocês já se alinharam, porque a visão veio através da vida dele, né? Através dele para a nossa casa, para a família. E vem para todos nós, porque o ser inteiro, ele é necessário na nossa rotina, ainda mais corrida desse jeito. Às vezes você tá ali junto com seus filhos, mas você tá só no celular resolvendo coisas. Você não tá sendo inteiro naquele momento. Não é uma coisa assim que ela consegue fazer. Para mim, isso é algo que eu tenho que estar sempre me policiando. É constante.
eu trazer a consciência dessa memória. necessidade. E ele trouxe o respeito, né? Assim, o Uhum. acabamento é o respeito. O respeito nada mais é do que você entender que o outro tem limitações e tudo bem com isso. Vou te ajudar a superar essas limitações, né? Isso Então, aí. muito bom, de verdade. Amém. Agora, você, Fabrício, olhando para a casa que ela construiu e tudo que significa, você moraria nessa casa dela? Oraria. Ele falou tão assim. 2 andares, tá boa a casa. A minha tá mais simples. É mesmo, é 2 Olha aí, andares, ó. agora que eu tô vendo, viu? É um duplex, viu, Fabrício? Thalita, olhando para a casa que ele construiu, tudo que significa, você moraria? Ai, moraria. Certeza. Certeza. Coisa Porque linda. condiz com Muito que ele bom, é muito mesmo. bom. A gente deixa com essa dinâmica um tempo de reflexão para as pessoas também que assistiram o podcast até aqui, né, que estão com a gente. A pergunta para você hoje, para o seu marido, é como que vocês estão construindo a casa de vocês, o lar de vocês? Verdade. Quais são os pilares, quais são as bases, qual é a fundação, qual é o telhado? Quais são as coisas que vocês têm priorizado para a casa de vocês, para a família de vocês? Façam esse teste também em casa. Quais são as prioridades? Como que vocês estão enxergando? Que eu acho que isso pode ajudar muito vocês também. A gente está vendo aqui um casal alinhado, um casal que tem os mesmos princípios, os mesmos valores, que até mesmo quando escreve alguma coisa diferente um do outro, o que um escreveu complementa o que o outro escreveu. Então eles estão todo o tempo em sintonia. Isso reflete uma coisa. Eles são 2, mas eles caminham como um só porque eles têm o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, seguindo ali, caminhando com eles. Será que a sua vida tem sido guiada assim? Será que Jesus tem sido não só a prioridade, mas o centro? Porque quando Jesus é só a prioridade, você faz a primeira coisa no dia, buscar ele, depois você esquece e segue por resto. Não, isso não é a prioridade de fato. Então, é não só ser a prioridade, mas ser o centro. Tudo parte dele e por ele. Quando você fizer isso, colocar ele no centro da sua casa e começar a ter os valores, os princípios iguais, alinhados, aí o seu casamento vai realmente progredir, né? Vai realmente prosperar, né? Você pode viver Jesus, o Jesus histórico, né? Conhecer por alguma coisa que você leu, e ser, como Jesus fala, esse homem insensato, né? Conhecendo Jesus histórico, insensato, construindo a sua casa sobre a areia, né? Ou você pode construir a sua casa sobre a rocha, você conhecer Jesus pela fé, conhecer de uma forma mais profunda e construir a sua casa, né? É verdade. Com alicerces, onde um dia que vier uma tempestade, um dia mau, ela não vai cair, né? É verdade. Muito bom. Muito bom. E agora eu vou separar esse tempo de qualidade para vocês, porque eu vi que é importante para minha amiga Thalita. E é o momento de olhar um para o outro, fazer aquele V0, né? Aquilo que é tão importante. Que eu acho que vocês já fazem isso, vendo vocês assim, mas nunca é demais. Nunca tá bom o suficiente que não possa ser melhor. É sim, sem dúvida. Sem dúvida. E agora, Fabrício, comece, né? Ou então, Meu Deus. fale pra Fiquem tua à vontade. amada. Ela foi a melhor escolha que eu fiz, né? Que eu amo, sou doido por ela. A gente, no começo, teve muitas dúvidas, né? Mas, assim, hoje eu tenho uma certeza que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Ela é uma mulher incrível. Tudo que ela faz, ela faz com excelência. E, assim, eu sou muito feliz do lado dela. Que o Senhor guarde a nossa aliança, nosso casamento. Que o Senhor nos leve ao lugar que Ele tem prometido pra gente. Que a gente chegue lá com sabedoria, com graça e com unção, né? Que a gente possa ajudar a dar direção. Amém. Sou grata a Deus pelo presente que Ele me deu. Sou grata a Deus porque Ele tem sido o alicerce da nossa casa, da nossa família. E você tem sido o sacerdote, você tem sido aquele que guarda, você tem sido aquele que se coloca na porta da casa, protege, cuida, ama. E é um amor que se revela nos cuidados, na companhia. É um amor que se revela na proteção. Eu sou extremamente grata a Deus pela família que Ele nos deu. Porque você, como eu disse aqui no começo, é esse chão firme. Nesses 17 anos que a gente está junto, você não teve sombra de variação. Você continua sendo mesmo melhor cada dia. E tem se permitido ser uma versão melhor ainda cada dia.
Obrigado por tudo. Te amo. Uau! Gente, pode olha aí, ficar quem tava Agora vocês podem cara, beijar, pode quem chegar tava perto. encabulado, falar, É porque termina até com a declaração. gente dividiu, né, para os quadros, eles ficaram muito distantes. Né, muito longe. Gente, obrigada por se Oh, permitirem viver esse momento transbordando não só na nossa vida, mas como na vida de várias famílias que estão assistindo esse podcast. A vida de vocês é claramente essa alegria que você falou, a gente vê essa alegria que vem de Deus e vê essa calmaria também, ao mesmo tempo, sabedoria do Senhor que vem sendo derramada através de uma unção. Amém. A unção já está sobre vocês. Amém. E essa unção vai transbordar cada vez mais Amém. longe aos quatro cantos desse mundo, em nome de Jesus. Amém. Porque o Senhor, Ele levanta os teus filhos unidos para que eles possam brilhar o amor dele. Amém. Deus levantou, Ele acendeu a luz, não foi para esconder, foi para aparecer. E na vida de vocês a gente vê isso claramente. Glória a Deus. Amém. Nós é que Obrigado. agradecemos a oportunidade de compartilhar um pouco. É o que a nossa história, é o que Deus tem feito. E eu creio que esse podcast, o autor Myles Munroe, ele fala muito sobre a glória de viver. Quando você vive o propósito, você manifesta a glória para a qual Deus te criou. Você está manifestando a glória de Deus. E eu creio que isso aqui é a manifestação da glória de Deus. Amém. Em famílias restauradas, em testemunhos de pessoas normais. Porque a gente é normal, a gente tem uns Normal, desafios. Se não fosse Jesus, se Deus não fosse realmente a base da nossa história, do nosso casamento, a gente não ia estar aqui para contar nada Se disso. não fossem os desafios, E se não fossem os desafios, não tinha evolução, não tinha melhora, né? E assim, que Deus possa continuar usando vocês para serem essa flecha, para Amém. restaurar famílias, casais, Amém. em nome de Jesus. Obrigada mesmo. Amém, gente! Obrigado!